chamar para a sala aí o nosso colega e amigo de longa data, o Coronel Marcelino. Opa, tá chegando aí o Coronel Marcelino, grande professor. Olá! E aí, tudo bem, Sérgio? Tudo jóia. Estava tentando aqui explicar um pouquinho o seu currículo, é longo, né? Nossos internautas aí devem estar querendo saber, estamos no início da nossa live. É um currículo longo, principalmente essa parte aqui desse método, né? Você criou a Isso, mentalização ativa. isso. Na década de 90, né, nós começamos a, a buscar essa questão aí do coach, quando o coaching, né, que é o processo, ainda não era moda no Brasil, né? Então, os cursos do meu primeiro mentor aí é o Dr. Lair Ribeiro. Depois eu sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching e também do Instituto Brasileiro de Coaching. E eu sou practitioner e master em programação neurolinguística, da onde a gente faz aí para aqueles que querem prestar concurso, a gente faz coach, a gente tem o life coach para as pessoas que querem melhorar a sua vida, e a gente tem também o executive coaching, que é para aquele que quer, dentro da área profissional, aí, melhorar. E existem outras áreas também, né? E a gente aí, como você mesmo mencionou, a gente é professor aí. Minha primeira aula em curso preparatório foi como aspirante, do ano de 89, de lá para cá nunca parei, né? Passei aí por diversos cursos preparatórios, né? Dos mais antigos aí, do falecido LFG, do também saudoso professor Damásio, do Êxodo, do Exorde, do Proordem, do próprio Complexo Andreucci, também sou professor, do Lessa, do nosso amigo Wagner, e agora eu sou professor aí há mais de 15 anos aí na Faculdade Legália, onde eu sou diretor acadêmico, ou seja, vice-diretor da Faculdade de Contabilidade, e também sou coordenador da pós de Direito Público, que a gente conseguiu bater aí quase 12 mil alunos online. Então a gente está aí, por força até da pandemia, né, Célio? A gente teve que ampliar nossas questões online aí para poder fazer um curso de nível ao preço bem acessível, e a gente conseguiu chegar aí. Assim como o curso Premium que você faz parte aí, com certeza tem as suas facilidades, né? E a gente agora está lançando aí um desafio como pré-candidato à vereança em São Paulo, e para tentar aí melhorar a vida das pessoas, né? Eu passei para a reserva no dia 20 de fevereiro, já pensando aí em entrar na vida política, né? E a vida política, ela primeiro, ela vai, e a coisa difícil, né, de você escolher um partido. E aqui já vai uma questão, viu, Célio? As pessoas não sabem que quando você tem o voto do partido e o voto na pessoa, né? E os únicos que têm efetivamente o cargo eletivo são os chefes do executivo e o senador. Então, o senador, presidente, governador e prefeito, eles têm, quando são eleitos, o cargo é dele. Deputado estadual, federal e vereador, o cargo é do partido. Sim. Né? O cargo não é do eleito. Então, aí, olha só, aí nasce a importância do eleitor se politizar na questão partidária. Infelizmente, no Brasil as pessoas não se politizam nas questões partidárias. Então, a primeira coisa que eu fiz, surgiram lá 3 partidos,
né? Eu vou omitir dois, até porque eles não foram escolhidos por mim. A primeira coisa que eu fui fazer foi, primeiro, né, buscar o estatuto e o manifesto do partido registrado, é um documento público, né, registrado na Justiça Eleitoral. E aí eu cheguei a esses três partidos. Aí eu fui pesquisar a vida dos dirigentes, né? Como policial, né, Sérgio? A gente tem que saber aonde a gente está amarrando o burrinho da gente. Então eu fui pesquisar a vida. É lógico, você não vai achar do Brasil, né, e do planeta Terra nenhum partido 100%, porque ele é feito de seres humanos e seres humanos são passíveis de erro. Então, dentro daquilo que a gente tem como ideal, dentro daquilo que a gente tem como ética, dentro daquilo que a gente tem como um valor, eu me filiei ao Partido Republicano e até o dia 10 de setembro, que está marcado aí com possibilidade de ser, né, porque pode ser alterada essa data, mas até o dia 10 de setembro a gente está aí na convenção partidária, buscando aí a candidatura a vereador por São Paulo. Oh, legal. Essa aí é a nossa fase. É uma mini história sua. Agora, o seguinte, né, o nosso público, normalmente, ele é por estudantes, por universitários, né, nós temos aí um grande público dessa área, né, logicamente, no decorrer aí da live, com certeza, vários internautas de outras áreas. Queria fazer uma pergunta, né, vamos perguntar um pouco. Eu gostaria de ver a sua opinião sobre o assunto segurança, né? Segurança pública é um tema muito recorrente, não só nas eleições municipais, como também nas eleições na esfera federal. Então, ele é muito recorrente, ele é muito complexo. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre segurança urbana para a gente, aí, para o nosso... Porque, afinal de política pública, a segurança ela é Isso fundamental. é um dos principais serviços públicos, né? Então, dentro de uma ordem, né, partindo do geral para o específico, partindo do federal para o municipal, quando a gente vai estudar o sistema de segurança, a gente vai no 144 da Constituição, e o caput do 144, ele traz muita informação que às vezes passa até despercebido por aqueles que gostam do direito constitucional. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É instituída para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E ali é colocado um rol taxativo, desde a Polícia Federal, e, embora não esteja, deveria estar, esses dois órgãos que eu vou falar para você: a Força Nacional e as polícias, as guardas municipais. Deveriam estar, na minha opinião, no rol taxativo, porque não estão. A Força Nacional de Segurança é pior ainda, porque ela não está nem no artigo. Ela não está nem no dispositivo. Aí é pior ainda. Mas, enfim. Então, ali é colocado todo o sistema. E os parágrafos, né, eles trazem a função de cada instituição. Então, a função, e essa função, quando eu falo função, para o estudante de direito, ele tem que entender que são atribuições legais. Atribuições legais significa que dentro daquele bolo, vamos chamar assim, eu tenho fatias, né, ou áreas de atuação. E muitas vezes eu tenho áreas que vão ter intersecções, ou seja, eu vou ter área nebulosa entre duas polícias. O que pode a Polícia Federal e a Polícia Civil? O que a Polícia Civil, quando faz um ostensivo preventivo com uma viatura da Civil, né? Ela não estaria entrando nessa área, quando a Polícia Judiciária Militar, que também é competência. Ou seja, nós vamos ter aí um grande sistema de segurança e a parcela. E aí a gente vai chegar aonde? Onde nós moramos. A gente mora no município. A gente
o município que pertence ao Estado, que pertence à União, mas nós moramos no município. Essa é a realidade. Então, quando a gente fala em segurança urbana, e dentro das competências, né, a guarda municipal, ela tem uma importância sine qua non para dar a paz e a tranquilidade. E quando a gente fala do preservar, né, de estar, o preservar é muito mais abrangente do que o manter. E a Constituição anterior, né, a nossa Constituição antes de 89, tinha o manter a ordem pública, que foi alterado para a preservação da ordem. E a preservação tem um status muito maior e amplo em relação ao manter. E aí, quando se fala em guarda municipal, a nossa aqui, da cidade de São Paulo, que é uma das guardas municipais referência, o que a gente precisa hoje? Além de completar o efetivo que não se completa. Se você for na base, por exemplo, da Vila Leopoldina, está largada, né? Está deteriorado. A gente precisa ter primeiro, um investimento. E quando eu falo investimento, professor Sérgio, eu estou falando em investir também nas pessoas, no guarda municipal, com salário, com boa remuneração, com plano de saúde, com facilidades, por exemplo, para adquirir imóveis, para ter efetivamente... A cidade de São Paulo, quando você fala no município, a gente poderia ter, por exemplo, para os guardas municipais, ter condomínios e facilitar a compra de imóveis para os guardas municipais, porque nós estamos falando de um município, e isso dá para fazer, é possível, é viável. Se você comparar com o hospital de campanha, que foi armado e desarmado, que custou milhões, já dava para fazer isso, né? Então, a questão é de gestão, é de política e investimento. E aí, quando você fala em investimento de segurança, você também, que foi, né, um mestre e doutor na área de ciências policiais, e aqui eu quero render as homenagens, porque você foi o primeiro a defender as ciências policiais de segurança e ordem pública, e hoje o MEC reconhece isso como um tema de graduação, de bacharelado, né, de tecnólogo, de bacharelado, de mestrado e de doutorado. Isso é muito importante a gente citar, que você foi um dos primeiros a ter uma obra, né, nessa área aí. Fui, inclusive, no lançamento, né, que foi ali na Saraiva, no Center Norte. Você lembra disso, Sérgio? Lembro. Você sabe que, me parte do coração, a Saraiva fechou. Era linda. Aquela sala era do Shopping Center Norte, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, foi um marco histórico naquele momento, né? Um marco histórico. E as ciências policiais, ela é isso. Além de ser ciência, ela é apaixonante, porque mexe com a segurança das pessoas, com todo o patrimônio, com o maior patrimônio do ser humano, que é a vida. Então, a gente sabe disso. E investir, quando eu falo em investir, é ter equipamento. Na cidade de São Paulo, você ter viaturas blindadas, você ter conexão, o rádio tem que pegar em todos os locais da cidade, você ter um bom fardamento, um bom EPI, né, o equipamento de proteção individual. Isso é o mínimo, além de ter a questão salarial. Por exemplo, a gente sabe que o professor municipal, hoje eu levantei isso, o professor municipal ganha mais que o professor estadual, porque por uma questão de política ganha mais. E não é questão de quem tem que ganhar mais. Eu acredito que todos devem ser bem remunerados. E na questão municipal, município de São Paulo, pela sua complexidade, efetivamente precisa serem esses que defendem aí
a guarda municipal, metropolitana, precisa ser, a guarda civil, né, metropolitana, precisam ser valorizados, inclusive na maneira salarial, do item salarial. Você esbarrou num tema, aí você falou de professores, né? Estamos vivendo esse tempo de pandemia, né? E está muito complicada a situação, por exemplo, da educação, não somente na cidade de São Paulo, em todo o país, né? Aulas remotas, o sistema educacional não estava preparado, né? Principalmente para esse momento. Então, nós temos um problema gravíssimo na cidade de São Paulo e em outras, onde as crianças não têm sinal de internet, e às vezes tem que deslocar 2, 3, 4 quarteirões para ficar num canto, num lugar aí para um celular receber o sinal. As pessoas não têm recursos para baixar dados, né? Ou seja, ela tem um limite lá do celular, infelizmente, e mostrou uma série de problemas. A pandemia ela tem aflorado, né, problemas de toda a ordem social. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelino, sobre educação em geral. O que você pensa um pouco sobre essa estrutura de educação? Vamos lá. A educação também, o complexo do sistema educacional é muito amplo, né? Nós temos a questão federal, estadual e municipal. Por exemplo, vamos começar de cima para baixo. É inacreditável, né, você ter, por exemplo, municípios, vou citar aí onde eu nasci, né, São Caetano do Sul, que você tem a Universidade de São Caetano, que é uma autarquia municipal. E o município de São Paulo, embora tenha parceria com a USP, que é estadual, você não tem uma universidade municipal. Nós estamos falando do maior município da América Latina. Para começar do nível de universidade. Como você mesmo disse, o planeta Terra estava preparado para uma pandemia dessa envergadura. E o que aconteceu? Aqueles que tinham a tecnologia e a gestão pública levada a sério, ou seja, é inacreditável que a gente não tenha no município mais rico da América Latina um Wi-Fi público. É inacreditável. Né? Então, falta investimento aí. Primeiro, fazer com que tenha Wi-Fi público, subsidiar com isenção de impostos, e aí nas 3 esferas, eu acredito com certeza que isso não é tão difícil, desde que eu demore, assim como nós temos, viu, Célio, nós temos o desconto do passe escolar, que ele pega lá o passe escolar, ele tem o desconto, que depois, quando a gente for falar de política urbana, também nós vamos falar sobre isso, da mobilidade. Assim como o estudante tem desconto no passe escolar, por que não ter isenção para comprar equipamentos ligados à educação? Sim. Por exemplo, o celular, o computador, um tablet. Isso é investimento na geração futura. Isso é investimento, não é gasto. O gestor público tem que aprender que o que é gasto e o que é investimento. Perfeito. Então, por exemplo, quando eu compro uma viatura para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, eu estou investindo em segurança, porque esse investimento vai dar o que? Guarida para que não tenha depredação de patrimônio, dos parques públicos, isso é investimento. E na educação é a mesma coisa. Quando eu tenho efetivamente o cuidado de investir, de fazer políticas públicas urbanas, como o exemplo que eu estou dizendo da educação, para que esses jovens, essas crianças tivessem isenção, nós não estaríamos passando isso que a gente vê aí em todas as televisões, em todos os jornais, que é criança não tendo como ter acesso
as aulas online. Então, isso é triste porque nós estamos falando, repito, do maior município da América Latina. Eu não vou falar dos rincões que existem por aí. Então, a primeira coisa seria isso, né? Você ter aí vamos dizer assim, um voucher de desconto para a questão de equipamentos ligados à educação. Porque hoje, Sérgio, você sabe melhor do que eu, que você coloca uma biblioteca dentro de um celular. Você põe milhares de livros em PDF dentro de um celular. Nós que somos de outra geração, aí eu vejo você, eu tenho aqui também livros em papel, a gente gosta mais do livro em papel, mas a geração futura, o livro, até por uma questão ecológica, o livro vai ser um livro em PDF, a gente sabe disso. Então a gente precisa investir nesta área. E ainda dá tempo, porque isso não é tão caro assim. É mais barato do que os respiradores que foram comprados e não entregues. Respirador, vou pegar esse gancho aí também. Logicamente, a questão da educação ela é essencial e fundamental para uma sociedade. A gente teme, logicamente, como diretor acadêmico de uma empresa na área educacional, a gente fica extremamente preocupado aí com o que vem acontecendo com o ensino público. Uma das razões que nós criamos a Cursos Premium é justamente para auxiliar, né, qualificar profissionalmente as pessoas, qualificar profissionalmente todo aquele que deseja, né, ter uma linha a mais no seu currículo. Mas agora eu pergunto, Marcelino, a questão da saúde pública, né? Saúde pública, estamos vivendo em pleno tempo de pandemia, né? Um período muito adverso, porque afinal de contas, que nós percebemos que todas as esferas governamentais não entendiam o que estava acontecendo, não só no Brasil, em todo o mundo, né? Em todo o mundo nós tivemos aí uma série de divergências de como tratar, de como fazer a prevenção, isola, lockdown, não isola, quarentena, não quarentena, e tem gráficos hoje que mostram que várias políticas aplicadas já deram certo e outras não deram certo em outras regiões, ou seja, a mesma receita do bolo, o bolo ficou bonito em algum país, alguma região, e em outra região não. A gente imaginava que era somente idoso, e nós estamos tendo aí problema com pessoas com todas as idades, ou seja, tivemos esse problema todo da pandemia que ficaremos horas conversando. Mas eu gostaria de perguntar para você a questão da saúde, né? Não somente nesse período de pandemia, falou da questão desses hospitais de campanha, mas a questão de saúde pública. Já estamos falando em políticas públicas urbanas, né? Como será a saúde pública pós-pandemia da gestão estatal? Eu acho que as pessoas talvez até melhorem um pouco o seu comportamento. Agora, como ficará o Estado perante aí a questão da saúde pública? A saúde pública, Sérgio, é um tema apaixonante, tanto é que eu estou estudando isso. Eu tenho médicos na família, né? Minha prima, primo, tenho amigo de infância, doutor Ronaldo Fernandes Rosa, que é diretor da Santa Casa. Eu tenho conversado muito com eles. Eu tenho o meu amigo que foi secretário também, o doutor Sérgio Micheletti. E a gente tem estudado, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, nós temos 16 hospitais de atendimento ao público e 12 pronto-socorros municipais. E tem também o hospital do servidor público municipal, né? Então, você colocaria aí para 17 hospitais, só que um sendo para atendimento específico e 12 pronto-socorro. Quando você vai estudar isso, você vê que o grande problema da cidade de São Paulo é o profissional de saúde ser contratado e a questão da medicina diagnóstica, que são os exames. Ou seja, eu preciso ter equipamentos e ter a questão dos exames. Quando eu até achava gozado, quando as pessoas, a gente estava começando a questão da pandemia, e falava assim, olha, se a gente não tomar cuidado, o sistema vai colapsar. Mas, estava bom? Porque para eu falar que ia colapsar, porque não está colapsado. Né?
Só que quando você vê que a pessoa marcava uma tomografia para meses, marcava um exame para meses, isso sempre eu estou falando de questões urgentes, né? Necessárias e urgentes. E aí a gente via que isso já estava com problemas. Você tinha hospitais municipais prontos para serem entregues, que gastariam pouco, e aí é uma questão de gestão. Eu prefiro acreditar na gestão do que não ter prova para falar que é corrupção. Então a gente fala que foi má gestão, até que a justiça comprove coisas mais graves. Mas aquilo que seria de gestão e mais racional de eu terminar alguns hospitais, ou implementar leitos em hospitais de alas que poderiam ser revertidos para UTIs, e todos esses 16 hospitais, conversando com médicos, viu? Não é achismo o que eu estou falando, seria possível eu converter algumas áreas e alas para atender os pacientes de Covid. Então, a questão era efetivamente, está sendo de gestão. E como muito bem você falou, muita coisa trabalhoada, por tentativa e erro, faz isso, tira isso. Então, a gente vê, por exemplo, Sérgio, aquilo lá que a gente comentou, inclusive no programa da rádio, você faz um rodízio intercalado, põe tudo dentro do ônibus, e aí você tira as pessoas, agora você libera o comércio com área reduzida, então você tem bares e restaurantes, todos os proprietários de bares e restaurantes falam para mim que isso é um grande equívoco. E a prefeitura não volta atrás, limita o horário para as 10 e as pessoas vão jantar, fica aquele monte de gente esperando. O que aconteceu no Dia dos Pais? Sim. Dia dos Pais agora. O shopping, em vez de abrir de manhã, estava abrindo às 16 horas e para fechar às 10. Ou seja, uma política equivocada municipal. E para frente, o que nós podemos fazer no pós-pandemia? De maneira imediata, a gente precisa melhorar a questão dos exames. E de que maneira? Subsidiar com vouchers para exames nas clínicas privadas, nos hospitais privados. Para quê? Para diminuir essa fila, para evitar a internação. O médico, esse meu amigo de infância, diz assim: quando você tem a medicina preventiva, você libera a internação. A pessoa descobre a doença antes, né? E como foi falado aí, o que você faz no país não significa que vai dar certo no nosso. Sim. O que você faz no Nordeste não significa que vai dar certo aqui. O que você faz aqui vai dar certo no Rio Grande do Sul, Mato Grosso. São regiões diferentes, climas diferentes, hábitos de pessoas diferentes. Então, a gente sabe disso. Então, a medicina, existe uma palavra, na verdade é da farmacologia, que até a psicologia emprestou essa palavra, é a idiosincrasia, né? O que é a idiosincrasia? A idiosincrasia é quando eu tenho um remédio que faz bem para uma pessoa e ao mesmo tempo faz mal para outra. Faz bem, mas o efeito colateral para outra. Faz mal porque a outra é alérgica. Ou seja, cada um recebe de uma maneira aquilo que está ingerindo. E isso também, a psicologia, a mesma coisa, na questão da filosofia também, a gente recebe sempre levando em consideração nossas crenças e valores. Então, não dá para fazer uma política séria, uma política de austeridade na questão da saúde pública sem levar isso em consideração. Eu tenho que falar onde que eu estou precisando da questão. E quando a gente fala de precisar, é o que as pessoas precisam de exames. Hoje a gente sabe, quando a gente vai numa sala de aula, eu já fiz isso numa sala de aula presencial, 100 alunos lá, eu pergunto: quem tem problema de coluna aqui? 20 a 30 pessoas levantam a mão.
tem problema de coluna, porque a nossa postura vem com eu, a gente pega ônibus, metrô, vibração, etc. Senta de maneira errada, deita de maneira errada, ou seja, então precisa de tomografia, precisa de ressonância. E isso é a maior fila que existe, sério. Então, eu acredito que com vouchers, isso daí é emergencial, para já. Investimento em equipamento e pessoal, contratação de profissionais da saúde. Falou de um momento interessante, para a cidade de São Paulo e de toda a grande cidade do interior do estado, no Brasil todo, e mesmo na média cidade, na pequena cidade, estamos tendo um probleminha chamado mobilidade urbana. Né? É um drama a questão de uma cidade de médio porte, a questão de linhas urbanas para a área rural, é um drama, 2, 3 linhas somente, uma coisa assim insana e é diferente quando nós estávamos numa sociedade agrária, que boa parte do alimento, por exemplo, o básico, ele não era industrializado, hoje é tudo industrializado, tem que ir no mercado, tem que ir para o centro. E quando você pega assim, um grande centro urbano, a megalópole como é São Paulo, você verifica que nós temos aí uma dinâmica que não somente para ir buscar um produto, a pessoa ela mora em um bairro, faz compra num terceiro bairro e num quinto bairro ela trabalha e num sexto ela tem um lazer, ou seja, um grande distanciamento das pessoas. Isso faz com que, logicamente, aumente o trânsito, aumente a circulação de pessoas. Nessa época de pandemia, aglomeração, né? Não preciso nem falar. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação à questão da mobilidade urbana, não somente nesse período pandêmico, mas pós-pandemia. Qual seria uma proposta, uma solução para a melhora da cidade de São Paulo? Vamos lá. A primeira proposta é corrigir equívocos de mandatos anteriores. Né? O primeiro equívoco maior quando eu fui estudar duas coisas em relação a isso no começo desse ano, até por a gente ter ficado isolado maior parte do tempo, eu pude pesquisar isso. Foi feito muitas corredores de ônibus em horários, sério, em horários que você tem pouco uso do ônibus. O que quer dizer isso? Eu interdito uma faixa num período que passa um ônibus em 1 hora. Isso é o primeiro equívoco. Eu tenho um exemplo aqui, próximo da Zona Norte, aqui na Zakinashi, onde praticamente eu quebrei todo o comércio ali ao fazer uma faixa de ônibus. E se você ficar no horário do almoço lá, se passar um ônibus, passou muito. Só que você quebrou todos os restaurantes no horário do almoço, porque ninguém pode estacionar ali. Ou seja, faltou estudo, faltou buscar aquele que entende. Quem é o que entende? Chamar as empresas de ônibus, chamar os donos de comércio. E aí você vem para uma outra política logo na sequência, que era fazer ciclofaixa em todos os lugares para criar, segundo o político da época, para criar uma mentalidade, mesmo que não se use. Pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer ciclofaixa de todo quanto é jeito, ciclofaixas com perigo, como foi aquela que causou a morte de um senhor debaixo do Minhocão, atropelado por uma bicicleta, porque lá tem as pilastras do Minhocão, e fizeram a ciclofaixa, a pessoa sai de trás da pilastra, aconteceu o pior, ou seja, um fato grave que gerou morte, ocasionado não tem estudo. Simplesmente a pessoa começa a pintar ciclofaixa, algumas viraram até memes, viraram piada, ciclofaixa que termina numa árvore, ciclofaixa que termina em abismo, ciclofaixa que sobe ribanceira, ou seja, um total descaso com o dinheiro público, isso sem falar que foi o metro de tinta mais caro que eu já vi falar, e tem gente respondendo até hoje por isso, né? Ou seja, a mobilidade urbana, ela não dá para ser discutida sozinha, viu, Célio?
Você precisa discutir, como você muito bem falou, você precisa ter equipamentos de cultura, equipamentos de lazer nos bairros, para que as pessoas não precisem sair de lá. E aí, quando precisar, ter efetivamente integração. Nós tivemos um exemplo aqui na área metropolitana de São Paulo, que foi o que aconteceu. Ninguém consegue justificar, nenhum ser humano, nenhum gestor de políticas federal, estadual e municipal, de você ter na cidade de São Paulo e na cidade de Guarulhos aqui, 2 aeroportos com o movimento que tem de pousos e decolagens, a promessa da Copa do Mundo de 2014, 6 anos, para chegar o metrô, para chegar o trem, para chegar sobre trilhos, um transporte, e o que chegou que você precisa pegar um ônibus. É inacreditável. Você está entendendo? Você vai para a Espanha, você vai para Tóquio, quando você sai do aeroporto, tem que ter o metrô, tem que ter. Aqui, os dois não tem. Então, tem investigação disso daí, porque é impossível, eu não acredito já, porque seria um negócio de uma má gestão tão grande, tão equivocada, que você tem que começar a investigar, porque ou os caras são idiotas, né? Porque às vezes você entra nessa área, né, Sérgio? Quando você tem gente que quer sacar o vento, que cumprimenta a mandioca, isso é sério. Porque quando você pega uma pessoa que mora na cidade de Tiradentes e trabalha, por exemplo, na Lapa, e ela demora duas horas para ir, 2 horas para voltar, estou sendo bonzinho, tá? Estou falando 2 horas, 4 horas por dia. Eu estou falando de uma pessoa, horas é tempo, e tempo é vida. Quando eu estou corrompendo aquele momento que aquela pessoa podia estar com seus familiares, eu estou acabando com a vida das pessoas. Quando você perde horas no trânsito, você está diminuindo a qualidade de vida. Eu prefiro a expressão vida de qualidade. Você está diminuindo a vida de qualidade da pessoa, porque ela está ficando 4 horas ali no trânsito. Então, você tem que trabalhar isso como uma política séria, porque isso também se liga na saúde. Sim. Olha só que interessante. Quando você vai no Hospital das Clínicas, quando você vai na Santa Casa de São Paulo, você vê que as pessoas que têm problema de coluna, a grande maioria anda com mochila 2, 3 horas no trânsito, sim, gerando problema de saúde. Você falou de um tema assim, né, a questão da mobilidade urbana, né, da gestão pública passada, essa questão aí de não chegarmos a um aeroporto, acho muito interessante isso. Talvez só São Paulo, como a grande capital do mundo, que não tem isso. Acho que até cidades da Europa, Estados Unidos, você desce de qualquer centro de terminal rodoviário ou ferroviário ou aéreo, né, portuário, você já tem um sistema de trens ou um sistema de metrô ou algo muito, muito interessante para você se deslocar. Isso é um problema da cidade, é crítico, e a gente quer acreditar que as pessoas não têm competência, não quer acreditar na corrupção. Agora tem um problema, professor Marcelino, que me assusta um pouco, né, nesse período pós-pandemia, né, a questão do emprego e renda. É fato, isso é fato que o PIB do país ele cairá. Nós estamos vendo aí já um trimestre lá com o PIB negativo, Europa também, Inglaterra, vários países. O Brasil ele é globalizado, né? O que afeta a Europa, Estados Unidos, a Ásia afeta aqui, não tem como. E isso me preocupa muito a questão do jovem, né? Principalmente primeiro emprego, ou jovem que está faltando um pouco de qualificação profissional, e aqui a proposta justamente dela é essa, cursos rápidos, curtos, de curta duração, com preço social, para auxiliar toda essa juventude, todo esse universitário, sobre emprego e renda pós-pandemia. O que o senhor acha, professor? O que nós temos? Qual seria uma visão? O que poderia falar para o nosso jovem a respeito disso? Olha, quando se fala
do desemprego, durante a pandemia e pós-pandemia, a gente entra também na questão de vida de qualidade, né? Ou seja, eu tenho visto as políticas públicas punindo aqueles que geram emprego, né? Fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, abre comércio com horário reduzido. E aí a gente tem que trabalhar pós-pandemia, primeiro, em investir no jovem. Parceria com o Sebrae, com o Senac, com o SESI, qualificação, principalmente o empreendedorismo pequeno, dar condições para essas pessoas trabalharem. Eu vou te dar um exemplo aqui, fácil, Zé. Quando a gente começou a sair da quarentena, até vereadores levaram isso, né? Essa questão, até porque alguns países sabiamente fizeram isso. Quando eu tenho um vírus altamente contagioso, que embora tenha mais de 100 mil mortos aí, no ano passado nós tivemos 250 mil mortes por câncer, né? O vírus é altamente contagioso, é um vírus letal, porém, a gente sabe que como é que a gente elimina isso? Aquilo que foi defendido e não foi testado, que é o isolamento vertical, pegando as pessoas que estavam em grupo de risco e as outras pessoas tomando os cuidados de higiene que devem ser tomados. O que aconteceu, né? O que a gente pode fazer? Pô, eu pego os bares e restaurantes da Europa, os caras rapidamente viram isso. Pô, se eu vou ter que ter um distanciamento entre as mesas para evitar contágio, eu vou ter esse distanciamento. A primeira coisa que fizeram, falaram assim, ó, quem não tem o TPU, eu vou explicar o que é o TPU para aqueles que nos ouvem, é o termo de permissão de uso. Está liberado o TPU para eu poder pôr as mesas na calçada com o mesmo distanciamento. Você não sabe o que aconteceu em São Paulo, você sabe, né? Meu, é inacreditável. Quem tinha foi proibido. Meu, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não é possível. Não é possível ter tomado uma decisão, uma decisão assodada, totalmente sem política racional, não estou nem falando de políticas públicas, política racional, para que eu tenha um distanciamento. E aí agora estão discutindo se pode, se não pode. Meu, aquilo que é ruim nos outros países querem trazer para cá o que é bom, não. Parece um negócio que é proposital, sério. Então, agora, nesta área, por que eu estou falando isso? A geração de empregos é a política do ano 2021. Nós precisamos gerar emprego. E como nós fazemos isso? Investimento, empreendedorismo, cursos, técnicos, habilitação. Ou seja, hoje nós sabemos que muita gente que começou, por causa da pandemia, no home office, vai continuar no home office. Até porque isso é política que reflete até na mobilidade urbana. Porque o cara que pegava o ônibus 2 horas, ou o seu próprio carro, 1 hora para ir, 1 hora para vir, ele faz o serviço em casa, tem um horário maior e com maior aproveitamento. Então, a gente sabe disso, e aí você tem a questão também do empreendedorismo. E aquilo que eu falei, hoje as pessoas querem dar 10 mil de multa no bar, porque o cara, quando chega, se você chegar num bar lá, 9h30, e quiser jantar com a sua esposa, com a sua filha, o cara vai falar assim, você tem meia hora para você jantar. Não, isso é brincadeira, sério. Bom, é verdade. Nós temos uma série de medidas aí que, infelizmente, vão refletir em renda, né?
é algo assim que é um desafio aí para 2021, né? Como criar aí um modelo de emprego e renda. Aqui nós, na Cursos Prêmio, nós estamos ampliando, nós somos de cursos, né? Estamos ampliando o nosso leque, está entrando aí novas áreas, justamente para ter essa oportunidade, oportunizar as pessoas aí, pelo menos se qualificarem, e fazer a nossa parte aí dentro da sociedade. Agora ainda nós estamos indo meio para o final, né, o professor Marcelino? Vamos fechar com um assunto bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho da questão da humanização dos pets. O que aconteceu, né? Nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos mais ou menos, cada vez mais o animal ele vem se tornando um membro da família, né? Então, temos lá o gato, o cão, aquela situação toda. Ele tornou-se um objeto de preocupação das famílias, né? E eu gostaria de saber as suas propostas nesta área, né? Nessa área da proteção animal, principalmente para o nosso pet. Duas coisas também que eu estudei, né? Até porque eu tenho 3 cães na minha casa, né? Então, a gente sabe, né, disso. O Brasil, segundo o IBGE, tem quase 170 milhões de pets, 169,3, é uma quantidade imensa, e a grande concentração na área sudeste, e 24% disso, ou seja, quase um quarto, né, um quarto da população de pet, ou seja, 40 milhões de pets no estado de São Paulo e também a sua maioria concentrada aqui na capital. Muito bem. Sabe quantos hospitais de pets municipais nós temos na cidade de São Paulo? 2. Um na Sarif Alamaluf e outro aqui perto da minha casa, na General Ataliba Leonel. Pegar senha... Na Zona Norte? Só. E das 6 às 10, da Zona Norte, que eu conheço bem, se você passar aqui 2 horas da manhã, já tem fila. Para pegar a senha, olha só que eu vou falar para você, o descaso das pessoas, dos nossos líderes, para pegar a senha das 6 às 10 para ser atendido. Ou seja, não tem atendimento para todos. Isso é uma falta de políticas públicas com os nossos pets. É lógico, né? Para uma cidade de São Paulo, você precisaria, no mínimo, de um hospital por região, que é pouco, porque tem áreas que vai ter mais, e aí você tem que fazer um estudo. O hospital, mais as questões das contratações dos veterinários. O que salva São Paulo são grandes ONGs e pessoas envolvidas nessas causas. O que é uma proposta para uma lei municipal, além das criações de novos hospitais, nesse sentido, hospitais veterinários, você criar a questão do voucher de atendimento, ou, entre aspas, aí, um SUS para os pets, ou seja, eles poderem ser levados numa clínica particular e aquela clínica cobrar da prefeitura. É muito mais barato, inclusive, para a prefeitura do que contratar aí o profissional, construir hospitais, por exemplo. E o mais importante também, por causa da pandemia, é triste o que eu vou falar, viu, Célia? É triste isso, mas eu vi também em reportagem, fui consultar, é triste, aumentou o abandono de animais. Por quê? Porque a pessoa acaba saindo de casa, aumentou a questão, é um tema importante também, dos moradores de rua, e as pessoas acabam abandonando os pets. Então, o que está acontecendo? Tem que existir centro de acolhimento desses pets. É lógico que existem ONGs maravilhosas, né? Eu conheço umas 3 aqui, mas nem vou citar para não cometer injustiça com as outras. Existem ONGs maravilhosas, pessoas que fazem isso por amor, nem pertencem à ONG, mas que efetivamente precisa o Estado, uma questão municipal de políticas públicas urbanas, criar centro de acolhimento. Os centros de zoonose já existem, mas de acolhimento com feiras e aumentar, porque elas já existem, viu, Sérgio? Feiras de adoção. Então,
é algo que dá para fazer, que tem condição. E o que eu tenho visto de madrugada aqui na Zona Norte, chega a ser com os donos dos pets desumano. E com os animais também. Porque se nós somos humanos e gostamos do pet, aquilo que ataca o meio ambiente, que ataca a nossa fauna doméstica, né? Quando a gente fala em fauna, você sabe que os animais domésticos entram nessa lista, a gente está falando de pessoas. As pessoas que vão de madrugada numa fila é porque elas amam aqueles bichinhos. Assim, elas sentem aquilo, faz parte da família. Então, eu acredito que o vereador do século, né, do ano 2021, do século 21, né, porque o século vai coincidir com o ano aí, precisa olhar e agir. É para já, é para começar o mês de janeiro, já com projeto na Câmara dos Vereadores, para fazer centro de adoção, para ter projeto do Executivo para criação e o voucher, que é o mais barato e o mais rápido para atender nas clínicas particulares. Hoje, né, como disse, o pet ele tornou-se membro da família, né? Você sabe muito bem, eu escrevi sobre direito de família e quando eu pesquisei família, o antigo direito muçulmano, né, muito interessante, ele considerava os animais membros das famílias, né? Você não poderia, né, descartar literalmente o animal, exceto um evento morte, esse tipo de coisa. Isso aí se perdeu bastante na história, agora estamos começando a resgatar um pouco. Nós estamos indo para o final, professor e coronel Marcelino. Gostaria para a gente fechar em 1 hora, para a gente ter condições aí de fazer as devidas multiplicações e compartilhamentos nas outras redes sociais. Gostaria das suas considerações finais aí, bem rapidinho, para a gente deixar aí uma mensagem para o nosso aluno, para o nosso amigo internauta, sobre políticas públicas urbanas pós-pandemia, pelo menos um cenário aí prospectivo aí do que pode acontecer. Célio, antes desse finalzinho, em 1 minuto cravado, eu quero falar de uma coisa importantíssima que nós passamos aí. Eu estava na corregedoria da Polícia Militar, nós vimos um prédio desabar ali no Largo do Paissandu, você lembra disso? Um prédio desabou com pessoas dentro. E aí a prefeitura levantou, né? Na verdade foi o Estado, mas a prefeitura levantou mais de 100 prédios nessa situação. A política urbana de habitação na cidade de São Paulo é muito ruim, não aplicam o Estatuto da Cidade, deveriam aplicar a política urbana para fazer efetivamente urbanizações e para que não acontecesse a catástrofe que aconteceu. Eu achava, viu, Célio, que iam tomar medidas para fazer com que esses grandes prédios que são ocupados, invadidos e cobrados, diga-se de passagem, por organizações criminosas para as pessoas morarem lá, fosse efetivamente alterado, mas não alterou. E isso é uma questão séria da questão e o acolhimento dos moradores de rua com mais albergues. E a volta do antigo albergue, que acontecia na década de 70, do albergue familiar. Porque hoje a pessoa perde, com a família, ele não vai para o albergue masculino e a esposa para o feminino, porque eles nunca mais se acham na cidade de São Paulo. Então precisa ter o albergue familiar para retirar essas pessoas. E eu finalizo, Sérgio, dizendo o seguinte, para você, para mim, para o Célio, para aqueles que nos ouvem, que nos veem nas redes sociais, acredite que nós vamos vencer a pandemia. Isso é fato. O ser humano é mais forte que a pandemia. Porém, nós temos que usar esse obstáculo, essa doença, como aprendizado. Valorizar aquilo que temos, valorizar sim o abraço, valorizar a amizade, valorizar a solidariedade. E quando eu falo de solidariedade, ele é, na verdade, aquilo que a gente fala em direito, né? Um corolário, né? A solidariedade é um corolário do nosso sentimento maior, que é o amor. Quando você tem o amor ao próximo, você respeita
o ser humano, você respeita os pets, você trata bem o investidor, o empreendedor, o trabalhador. O amor. Que nós saiamos dessa pandemia com muito mais amor, amor próprio e amor do semelhante, fazendo para o outro aquilo que nós gostamos que façam para a gente. Ame mais, produza e seja solidário. Essa é a minha mensagem. Opa, obrigado aí, o professor e coronel Marcelino, pré-candidato à Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, nesse bate-papo com a nossa Cursos Prêmio. Nós estamos chegando no final, gostamos que nós terminamos nosso curso em 1 hora, nós não gostamos de lives longas, não, porque a proposta da empresa já são cursos assim de curta duração, mesmo porque a gente consegue compartilhar em todas as redes para que aquele que não puder estar aqui estarem à vontade aí e assistir no momento que quiser. Lá no nosso canal no YouTube também, amanhã nós já vamos subir, né? Nosso canal no YouTube é Cursos Prêmio EAD, no nosso Instagram, Cursos Prêmio EAD, então só buscar aí os vídeos e as questões que o nosso amigo e professor Coronel Marcelino levantou na noite de hoje. Muito obrigado, Marcelino, pela sua presença. Essa é a primeira, ainda vamos fazer outros bate-papos, vamos conversar sobre outros assuntos. E muito legal estar com você aqui, né, na cursospremio.com.br, falando um pouco sobre políticas urbanas pós-pandemia. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês, bom descanso e se cuidem aí. Um abraço. Sucesso. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.